à toa que na Inglaterra eles queriam herdar o trono da França e fazer a guerra muçulmana. Bom, Portugal está lá, Castelo e Aragão está no lado de guerra. Agora o outro. E agora tem uma coisa que eu faço, que eu gosto muito, eu não contei para vocês, eu entrei na faculdade por causa da história, porque o curso era geografia e história. A geografia se mostrou mais e mais sedutora para pesquisa, então eu virei para a geografia, mas nunca deixei de gostar da história. E uma coisa que sempre me invocou no estudo de história é que a gente estuda cada coisa linearmente. Eu tenho a mania de sincronizar as coisas. Então eu fiz esse gráfico e eu gostaria de mostrar a vocês a pincelada muito rápida, porque eu coloquei aqui, ó. Nunca funcionou. Espanha, Portugal, Inglaterra, França, e no meio os personagens e as obras que eu vou analisar. Ali vocês têm o Pedro Lopes de Souza, o Camões, o Shakespeare e o Walter Raleigh. Ora, a qualquer momento a gente olha, eu falava na história do Francisco I, queria ver o testamento. Olha, vocês veem em Portugal, nós temos ali Dom Manuel Venturoso. No final do governo de Dom Manuel, nós vamos olhar o princípio do Francisco I. Se nós olharmos aqui na Inglaterra, vamos ver lá em cima, Eduardo IV, Ricardo III, Henrique VII. Ricardo III foi o corcunda malvado que o Shakespeare tem uma peça das mais fundamentais sobre o Ricardo III. Você sabe que depois da Guerra das Duas Voltas, tem o Henrique VII, pai do oitavo, avô da Elizabeth. Bom, o Henrique VII, o que ele nos mostra? O que nós podemos reter? Ele mata o Ricardo III, cria a dinastia do Tudor, né? E então o governo dele vai ser de grande empenho na organização do país. Lembram que no capital de Lares, um dos capítulos mais fáceis, acessíveis, é da chamada acumulação primitiva. Exatamente que ele dá os maiores exemplos com o que acontece na Inglaterra no reinado de Henrique VII, que é exatamente o momento em que a criação das ovelhas, aumentando aquela saída dos enclosures agrícolas, dos open spaces, quer dizer, a proliferação do cultivo das ovelhas, do artesanato da lã, e que vai revolucionar. Então, a grande parte dos exemplos que ele dá, a ilustração da acumulação primitiva, que é o vestibular, que é a entrada da passagem do capitalismo, do feudalismo para o capitalismo, exatamente no governo do Henrique VII. E Henrique VII também começou a se preocupar com a expansão marítima. Lembram que tinha o Giovanni Caboto, que ele chama de John Cabot, que deu no Labrador e tal. Depois o Henrique VIII brigava com o Cabot e fez alguma coisa, mas vai estourar justamente com a Elizabeth. Olha, então, exatamente o que nós queremos ver, se nós olharmos ali, bem no meio do século XVI, nós temos Carlos V na Espanha, nós temos Henrique VIII na Inglaterra e temos Francisco I, que são os três grandes príncipes da Renascença que lideram o poder na Europa Ocidental. Claro que o Dom João III está ali no meio, apagado, porque justamente o Dom João III, neto do Venturoso, começa o abacaxi, começa a ter problemas nas coisas. Portugal é muito pequeno, não tinha o que trocar. Houve um terremoto não tão importante quanto o 755, daquele do lado do Canal,
mas que abalou o erário, e é exatamente o momento que os holandeses já atacando o Império Português no Oriente. Ele veio e resolve dar importância do Brasil. Então, a expedição de Martins de Afonso de Souza é o primeiro ato concreto da posse da terra, né, que vai dar a nível habitável, no governo geral, e onde nós vamos tirar o Pedro Lopes. Então, essa sincronismo, para mim, eu acho que ajuda muito, facilita muito. Bom, agora esse vai passar bem rápido, Dom João III e a Rainha Elizabeth. Lisboa, no início do século, aquela lá infelizmente não está boa, mas sobretudo nós temos o Castelo de São Jorge lá em cima, a cidade e o porto cheio de embarcações. Uma outra, vista do bairro da Olaria, também sempre com a importância do porto redistributivo que traz mercadorias de alguém e que distribui pela Europa. Então aí temos visões de Londres, aquela de Lisboa é justo no início do século XVI. Aquela é a Londres do Shakespeare, a Londres do final do século XVI, começando o século XVII. Outra. Agora aí é a folha de apresentação que nós vamos comparar a descrição do Pedro Lopes de Souza com o Celular Bernal. Só que o Pedro Lopes era um irmão secundário, ele era um navegador, fez o diário da navegação, mas ele não deixou nenhum retrato. Então eu fiz o retrato do Martim Afonso. Pode mostrar. E então agora vamos começar a nossa comparação. Quer dizer, do lado aqui embaixo nós temos o território do Brasil e o itinerário da missão do Pedro Lopes, do Martim Afonso de Souza. O Pedro Lopes era o irmão navegador dos Santos, os topônimos principais do Rio de São Francisco, tudo isso já era conhecido. Então, o que vai nos interessar é a maneira dele descrever esse roteiro, essa viagem. O nosso querido historiador, o José Eduardo Golan, no João de Paraíso, ele mostra que os portugueses destoavam da geografia da Idade Média, que era extremamente fantasiosa, falavam dos mistérios, que os portugueses eram mais terra-terra, eram mais primitivos. E o Pedro Lopes de Souza vai dar bem a demonstração. Esse diário de navegação foi descoberto por Varnhago em 1839, em 3 lugares, mas o manuscrito melhor era do Mosteiro da Ajuda. E então, a partir de então, tem dado várias edições, comentadas por oficiais da Marinha do Brasil e de Portugal, e é um documento extremamente interessante. Eu vou mostrar alguns trechos a seguir, não procedindo, que não tem tempo, mas eu sublinhei de vermelho aqueles fatos que chamam mais a atenção, para ver como ele faz uma descrição muito terra-terra, muito simples, mas muito honesta. Ele não fantasia, não tem absurdo. Bom, agora, enquanto isso é 1530. A Inglaterra atrasada tem o Sir Walter Raleigh, já era favorito da rainha. E 7 anos depois da destruição da Invencível Armada, ajudado por uma tempestade, porque não foi só como eu se diz, foi o azar deles também, uma tempestade ajudou os esquadrões a vencer, a Inglaterra vencer. Então, 7 anos depois, ele já favorito, a rainha, chefe da guarda, arranja permissão para fazer uma expedição à América do Sul. Aqui, o Pedro Lopes andou em tudo que já era de Tordesilhas português, não tinha dúvida.
ele vai se misturar lá em cima, no norte, na Venezuela, onde já havia espanhóis. Quando ele chega, já vai passando fogo. Tá? E, diferentemente do terra-terra, da honestidade do Perinaldo de Souza, nós vamos ver um homem que era poeta, filósofo, matemático, fazendo as maiores fantasias. Por quê? Ideologicamente, para enredar a Rainha Elizabeth a entrar para disputar com o Filipe II o que estava se fazendo de riqueza no português, e ele então vai fazer isso. Agora vamos ver alguns trechos para ter uma comparação disso. Bom, ele chega lá em cima, vocês prestem atenção no que está arriscado de ver. Primeira coisa que ele chega em Pernambuco é aprender uma nau francesa, que havia as feitorias ao longo do litoral para juntar o pau-brasil, que era o primeiro recurso. Mas os franceses abriram outro. Tá? Então, já vemos ali que tem uma nau francesa que foi incorporada. Outro ali, o Gavião de França, né? Saquearam a feitoria. Bom, depois há a divisão de tarefas. Vocês viram que lá em cima, quando ele chega em Pernambuco, manda Diogo meio para a Amazônia, mas ele só consegue ir até a Foz do Urupi, no Maranhão, porque a tempestade, aquilo ali sempre foi difícil, e ele então vai fazer essa divisão de tarefas, para descobrir o Rio Maranhão. João de Souza mandou de volta a Portugal. Um anal e tomado por franceses também. Outros. Aqui tem o trecho da Maria de Todos os Santos, vocês veem que ele encontrou um português que havia 22 anos, estava lá, que é o próprio Caramuru, não é? E aqui embaixo ele descreve que houve um festejo entre os indígenas e depois os vencedores pegaram os cativos e depois de mortos os assaram e comeram. Ele dá depoimento sobre a antropofagia, que o próprio homem dos ensaios de Montaigne defende, diz que eles faziam aquilo e depois a gente vai saber, é uma transubstanciação, é uma coisa ritual, não era tanto selvageria para comer gente. Mas ele descreve tudo isso honestamente, não tem fantasia. Depois ele menciona também, aqui, no Rio de Janeiro, onde eles passam 3 meses, a menção a que mandaram instituições do interior. Então, um volta dizendo que no Rio do Paraguai é que havia sinal de riqueza. Ele não inventa nenhuma coisa de extraordinária. Outra. Sabidos, eles desobedecem todas as ilhas, eles vão, os espanhóis estão divididos na Cordilheira, com riqueza, eles vão até o Rio da Prata, há um naufrágio, o Martim Afonso quase morre, eles descrevem as descrições da parte extratropical, é muito interessante, as pescarias que eles falam, não é? Então, e aqui depois o retorno, que é o pedaço mais interessante, onde ele que está sempre descrevendo o ato de navegar, ele sai daquele fenômeno e faz a descrição da instalação da Célula Mata, a primeira vila do Brasil, que é a Fundação de São Vicente, e depois, em cima, a Santo André. Né? E o trecho final é muito interessante, quando ele diz que a gente toda tomou muita consolação por ver povoar vilas e ter leis e sacrifícios e celebrar matrimônio e viver em comunicação das artes e ser cada um senhor do seu e vestir
as injúrias particulares e todos os outros bens da vida, segunda e condensada, que é a fundação de São Vicente. Agora vejam aí tem assim, o Walter Wallace é o nome composto. Ele fez essa expedição em 1595. No ano seguinte o livro estava publicado. Eu encontrei, não o original, mas na Biblioteca Nacional do Rio, uma edição de 1848, do ano da em que ele começa já com uma confusão. E quando os membros da comitiva voltaram com umas amostras daquele ouro falso, ouro de boca, criou um problema para ele. Ele caiu no ridículo de dizer que tinha levado um riqueza que não era. Então a primeira coisa é um aviso ao leitor explicando assim. Depois ele chega onde hoje é Porta dos Pães, que é um pedaço da reserva, e logo no início ele vai, ali começa, o Império das Guianas é exatamente a leste do Peru, não é a leste, seria a nordeste, e ele não percebe que a cordilheira é um meio completamente diferente da Guiana, que é um maciço antigo. A Guiana, de uma maneira de se dimensionar no mapa, é aquele maciço antigo que é emoldurado pelo Orinoco, o Rio Negro e o Amazonas, o maciço antigo. Então ali ele começa a falar no Eldorado, numa cidade riquíssima de Manoa, onde tudo é de ouro, no meio do lago, tá? E aí começa a fantasia. A descrição dele tem um lado que a gente acredita, que a gente sabe, que ele, por exemplo, primeiro ele exalta a salubridade. Plena zona equatorial é um clima maravilhoso para não assustar os ingleses. Depois, que se alimentou de ovos de tartaruga, que são muito nutritivos, tem uma porção de coisas interessantes. Mas tem uma fantasia que ele entra em contato e eles vêm todo valendo o Eldorado de Manoa, pode passar a outra. Ele traduz, ele põe em castelhano, lá em cima, né? Semelhante triunfal. Está escrito em castelhano. Olha só, a cidade, todos os utensílios dos palácios eram de ouro. E o mais absurdo aqui embaixo, que até tinha hortaliças, as flores e as árvores de ouro e prata. Matéria de fantasia. Agora, o melhor de tudo é o fecho. Aqui embaixo, se vocês conseguirem ver, então ele chegou ao cúmulo de dizer que na cordilheira, os incas, tinha uma profecia de que vinham salvadores, como no México, os católicos, de que eles vinham salvar das garras dos espanhóis, de países vindos de Inglaterra. Imagina, onde é que o pessoal nunca ia saber da existência do Brasil. E aqui tem o trecho que ele diz: quando a fronteira meridional da Guiana alcançar o domínio e império das Amazonas, aquelas mulheres guerreiras ouvirão o nome de uma virgem, que é a rainha, não é? Elizabeth, nome de uma virgem que não apenas é capaz de defender seus próprios territórios e os dos seus vizinhos, mas também de invadir e conquistar impérios tão grandiosos quanto longínquos. Quer dizer, é uma cantada perfeita para a Elizabeth na luta. Então, o Wittgenstein usar muito como linguista, né, a preocupação dos jovens de linguagem. Então, se nós temos nessa geografia
descrição da peça, nós vemos que de um lado há um jogo limpo, honesto e não fantasia. E há um outro jogo do inglês que é fantasioso, que tem a peça e estimular a rainha a entrar na disputa dos novos. Pronto. Não sei se vocês vão acompanhar. Agora vamos passar o Camões e o Shakespeare. Vamos, não posso deter, destrinchar todo o conteúdo das peças, vamos ficar na parte que diz respeito ao mundo. Bom, pode passar. Eu fiz um mapa onde está representado a localização espacial que se envolve na trama imarcada em verde, que é a do português. Por exemplo, a peça conta a história do fidalgo português, que é uma coisa interessante, que apesar de serem países já definidos, mas os portugueses podiam ter propriedade na Espanha. Então, um fidalgo português com terra na Espanha, rico, ele faz uma viagem e chega até o reino da Dinamarca. E lá ele seduz uma princesa. E a princesa foge, porque fica grávida, então vem para a Espanha, para a fazenda dele, mas há um naufrágio, ela grávida morre, antes de morrer dá a luz, vai salva os dois meninos, que depois vão ter um irmão do fidalgo que não sabe que tem gêmeos, aí vai haver a troca de paixão, de casamento, como é dos moldes da dramaturgia clássica, né? E sempre tem um englório de gênero. O próprio Shakespeare tem a comédia dos erros também com gênero. Bom, agora, enquanto isso, a gente vê o português habituado a viajar e falar no reino da Dinamarca com frequência. Depois nós vamos ver que ele fala em Marco da Germânia, em bancos da França. Quer dizer, ele tem familiaridade com a língua. Enquanto que nós vamos à peça de Tempestade do Shakespeare, ela parte do Ducado de Milão, onde um duque vai usurpado de poder pelo próprio irmão, se macomunda com o rei de Nápoles e põe o Próspero com a filha pequena numa embarcação e eles vão dar numa ilha que é uma ilha que não existe. Quer dizer, considerando a estrutura geológica e as ilhas, as Córcega, Sardenha, Sicília e mais as Baleares, uma ilha pequena ele inventou, e dizem que essa peça é uma das raras que é da imaginação dele. Dizem até, o Bloom diz que o Shakespeare não é um criador, ele é um inventor. Ele pega a história de Romeu e Julieta, que existiu, e ele faz os personagens históricos da Inglaterra, e dizem que as únicas peças da lavra dele são O Sonho da Noite de Verão, A Tempestade e Novos Aldeirões. São três que são realmente da lavra, apesar de se basear em que houve um duque de Milão que se chamava Próspero. Bom, agora vamos ver uns trechinhos da peça. Aqui o conjunto dos gramados sexuais da peça de Português. Os personagens principais, Claudemiro e Claudinete. Claudemiro dá o nome, que é o casal de gêmeos que a princesa Paris. O dono do Cidarro é o irmão do Fidalgo. Então ele tem os filhos, Venador e Dionísio, depois vão se casar. Tem o Monteiro, tem os personagens secundários, a Floriana, Amigo, a moça, a Aia, a Safata, a Salina, Pastor, um bobo. Enfim, ele descreve aquela história, aquele embrólio de gênio, mas com uma visão real da realidade ibérica, Portugal, da Espanha,
vocês vão ver a continuar na vida. E há, como nos olhos do Gil Vicente, coisas escritas tanto em português como em castelhano. Ali em cima é um pedaço que eu pus para mostrar como é uma peça de estudante de Coimbra. Vejam só a maneira jocosa como ele diz assim. Pois é, este galã, de satisfação que muitas terceiras que é o rei de Dinamarca lhe fizera, meteu-se de amores com uma sua filha. E depois ele vai dizer, de repente a moça deu-se de encostar o vestido. E a moça ficou grávida. E aí ele teve que fugir. Tá? Então é uma coisa meio picaresca, de peça de estudante. Embaixo vocês veem que tem coisas como o Gil Vicente também. Tem muitos personagens que falam castelhano. Aí tem um pouco que diz assim, porque esse é aqui ladrão que eu sou, é lastro do português. Quer dizer que aí você já vê o espanhol debochando do português. Lastro do português. Outro. Ali é um trecho muito interessante que ele menciona várias coisas da Renascença. Damas d'Alva, Petrarca. Quer dizer que Portugal estava no contexto da Renascença. E aqui embaixo tem um trecho que a Florimena vai buscar água na fonte, então ela fala em verso. Outro. Um trecho muito interessante em que um personagem se lamenta e dizendo como é gracioso este mundo e como é galã, principalmente para aqueles que assistem de palanque e não têm, como é que é a expressão que ele diz, cabedelha de aborrecimento. Aí ele retrata a realidade social, que uns vivem de camarote de palanque e outros vivem de serviço. E aqui embaixo, o epílogo, onde o Tílio vai fazer o balanço final, que ele diz, olha só, Florimena, a pastora, ser minha nora e sobrinha. Deem graças ao Senhor, cujo segredo é profundo, pois temimos que quis dar a aventura e o amor com prazeres do Senhor. Uma peça, um livródiozinho inocente, mas dentro de uma realidade que existe. Na Espanha, Portugal, Dinamarca, a China, os anos, quer dizer, o português habituado a navegar. Agora nós caímos num grande imbróglio que eu vou passar por cima, que é a peça Tempestade, uma das mais interessantes e das mais complexas. Ela foi representada em 1612, durante o casamento da filha do Jaime I com o eleitor palatino, e parece que fez muito sucesso. Uma peça extremamente complexa, que tem se prestado a um jogo de simbologia imenso, que eu não vou poder mergulhar. Mas eu quero dizer, primeiro, que a ilha é real, ela não existe. O homem que era tão dado a leituras e a arte da magia, que perdeu o governo do Castelhano para o irmão. Então ele é solto com a filha, os livros, as vestes douradas, e ele está numa ilha, tá? E nessa ilha é deserta, tem um ser mágico, meio homem, meio peixe, que é o Caliban. E que é o próximo, que pega o Caliban para fazer todos os serviços. Ele se instala na caverna, e o Caliban é um animal, ele quer livrar a moça, a Miranda, então é um ser hostil. Veja bem, olha só, se o rei do mar, o campo do mar, e por que ele veio? Ter passado 12 anos, o rei de Nápoles sai com uma grande comitiva, inclusive com o duque de Milão, o antigo conselheiro, e vão levar
levar a princesa para casar com o sultão de Tunis. E o outro, com a arte da magia, sabe da história e pega o ser mágico, que é, vejam bem, olha só, Frei Próspero, a Miranda, o Caliban, e ali voando tem um espírito, que é o Ariel. E ele soltou, liberou do tronco de uma árvore, e então fica a serviço dele. Então ele manda o Ariel preparar uma tempestade, mas que não é para morrer ninguém. A comitiva sequer molha a roupa no naufrágio e dá naquela ilha. E ele vai pegar aquela gente para preparar a vingança dele. Mas, no decorrer disso, vem o príncipe, filho do rei de Nápoles, ele aproveita para botar a serviço dele para se casar com a princesa. Aí no final, com a evolução do romance, ele muda de ideia e resolve perdoar todo mundo e voltam para Nápoles, e é uma peça engraçada, porque aí ninguém sabe o que aconteceu com o Caliban. É uma peça misteriosa, inclusive tem coisas, os gênios também têm seus desvios. A ilha é dada como deserto. Tem uma hora que ele faz uma festa nos nobres, que faz a comida aparecer, desaparecer, uma série de coisas. E então aparecem na dança ceifadores. Fala, se a ilha é deserta, como é que ela tem ceifadores? É um cochilo, uma coisa estranha. É uma peça para ser levada assim no teatro com Joãozinho 30, porque tem 3 deuses gregas que aparecem, uma festa que ele faz para celebrar o Natal, quer dizer, toda uma série de coisas. E outra coisa que eu não gostaria de deixar de citar é que esse personagem, o Caliban, o próximo, eles se prestaram a um jogo simbólico que começou com o Uruguai, que escreveu em 1900 um ensaio chamado Ariel, em que ele mostra que a influência do utilitarismo americano está fazendo em toda a América Latina uma imitação muito grande. Depois ele faz um ensaio muito maior chamado El Mirador de Próspero, espelho de Próspero. E aí então, o Próspero vai ser o símbolo do colonialista, que vai dominar, e o Caliban vai ser o infinito do dominar, do nativo dominar. Isso faz um sucesso enorme, principalmente no Caribe. E não muito tempo atrás, um brasilianista, o nosso, fez o espelho de Próspero, e eles jogam as confetes na cultura ibérica, hispânica. Eu acho que, de uma certa maneira, pode rodar o brasileiro para vestir. Bom, então vamos ver alguns pedacinhos. Já bom, aqui só para Miranda e Caliban. Quer dizer, aqui vê o momento que ele vive. Ainda assim não podemos dispensar. Eles nos trazem a lenha, faz isso. Eu me esqueci de dizer que eu faço a edição do livro. E a tradução da tempestade, que havia várias, havia algumas da dona Esther Mesquita, mas eu preferi a tradução do mineiro que faz isso popular. Não, Carneiro, vou dar um Carneiro. Porque ele é muito honesto, eu gostei muito do prefácio, porque ele diz que é uma temeridade de traduzir Shakespeare. Mas como ele é um rapaz jovem, e o Shakespeare era um camponês ilustrado, ele estudou em Oxford. Então ele tem coisas. E ele fez uma produção muito interessante, que eu acho que é mais acessível para o jovem. Então, porque Miranda é um vilão que não me agrada, porque ela tem medo dele, porque ele quer seduzir. Mas ele diz que não, que ele tem que trabalhar para ele. O próprio Caliban, ele é muito controvertido, né? Ele é rebelde, lá em cima ele está dizendo que não vai mais buscar o mato, não vai mais lavar a louça, não vai mais fazer isso e aquilo.
mesmo tempo ele é poético. Esse trecho aqui é um dos mais bonitos. Um mordomo, junto com um povo, meio bêbado, eles têm medo porque a ilha é misteriosa. O anel faz tudo, coisa. Aí ele diz assim, eu estou vindo, ele diz assim, não tenhas medo, a ilha é cheia de sons, de ruídos e tal. Veja uma parte final do livro. Ele muitas vezes, olha só, em meus sonhos é como se as nuvens se abrissem e o esplendor do céu fosse derramar sobre mim. E quando acordo, só desejo sonhar outra vez. Ele tem coisa muito conhecida. Esse aqui é uma coisa muito importante. Quando ele faz aquela festa, faz o banquete de aparecer, depois as deusas gregas e tal, ele diz assim, sossegai, Senhor, acabaram-se os nossos foguetes. Tudo que vocês viram se dissolveu. Olha, dissolveu e coagular são coisas típicas da alquimia. Então você vê que toda a construção da peça dele é num espaço irreal, né, onde aquela comitiva entrou, cada um vê uma coisa de um jeito, um acha que tem mau jeito, o outro acha que é bom, se desenvolve toda uma trama complicada e ele pega aquele substrato de uma ilha irreal com um jogo de personagens que ele faz dissolver. É uma coisa absolutamente metafísica. Ó, essa tempestade aí é um trecho do livro. É sobretudo metafísico. O tempo de algumas horas, porque há um passado de 12 anos, mas o teor da peça se passa em 4 horas, que ele assusta as pessoas com naufrágio, vai se vingar, mas acaba perdoando e voltam para Nápoles e não se sabe o que foi feito no Talibã. Não é mencionado. Tanto é que tem escritores que fazem a continuação da peça. O que tem de um capítulo enorme esse no livro, porque além de analisar o teatro elizabetano, eu gosto da repercussão da peça. Tchaikovsky compôs o poema sinfônico sobre a tempestade. O Renan escreveu um livro, uma continuação da tempestade. E toda essa exploração como é que se diz, contra o colonialismo da América Latina, explora muito essa simbologia do próprio Caribe. E agora há um momento também que é chave. Tem um momento que a princesa Miranda, que é uma menina, que é uma mocinha, adolescente, quando ela vê o rapaz, o príncipe, ela fica encantada. E depois, quando todos os nobres se reúnem na festa, ela diz assim, que maravilha, ó maravilha, que criaturas esplêndidas estou aqui vendo. Como é bela a humanidade, que mundo novo, estupendo, que existe, onde existe essa gente. Quer dizer, o que é novo para ela é o que ela não conhece. Quer dizer, a própria ideia do mundo novo. E há muita ideia, explorando também, que o próprio nome do Talibã viria de Caribia. Ele tem influência da narrativa das primeiras viagens na América. Mas eu acho que é mais provável que o Talibã seja do Monteiro, não é? Da história do canibal, quando ele faz a defesa dos índios brasileiros. Então, é o mundo da representação. Isso é conseguir de ligação com o que nós vamos ver da diferença da peça do Shakespeare para o Shakespeare. Bom, então é o seguinte, agora nós vamos ser suficientemente idiotas para concluir o quê?
que o português, tanto na geografia como no teatro, é uma pessoa realista, e que o inglês é um fantasioso, tanto seja o Aldegardo, quanto seja o Shakespeare. Não é de maneira nenhuma, porque aí nós mudamos de parâmetro. O domínio da arte, da criação individual, o que entra em jogo é uma outra coisa. Nós vamos ver. E aqui vem uma coisa que é meio obsessão minha, segundo meus amigos sabem, que é o mito do Iano, a entidade romana bifacial, de uma face para frente, futuro, para trás, do passado, para dentro, a introspecção, a autoafirmação, e para fora. Qualquer ser faz todo o possível para se autoafirmar, mas queira ou não queira, ele tem que se integrar no meio que ele vive, na sociedade. E isso na filosofia há dois momentos fundamentais. Um na Grécia Antiga, que é o paralelo entre Sócrates e Aristóteles, tá? Sócrates e Aristóteles. Por quê? Sócrates, o que é? Ele pregava a introspecção. Conhece-se a ti mesmo, sabe que não sabe. Perdeu a segunda porque ele podia ter pago uma multa irrisória. Mas por quê? Em nome da liberdade moral do homem. O Aristóteles, que nasceu 17 anos depois de viver a segunda, prega exatamente o contrário. O homem voltado para o exterior, da ciência, da investigação, para todas as coisas. Então, eu acho que isso, não é a luta de classe que é o motor fundamental. Eu acho que é o conflito entre a autoafirmação e a integração. Então, a coisa vai se repetir no século XIX, quando o Freud, na psicanálise, ele mergulha no interior do homem, e o Marx, aristotelicamente, se volta para a sociedade, para a luta de classe. Então, o que a gente vai ver é que não é que o inglês, vamos sair de fantasia, é que um Camões, uma coisa acidental, uma peça de estudante, ele mostra uma realidade geográfica do português que sabe navegar e faz a história dentro de um esquema de realidade. O Shakespeare não é isso. O Shakespeare é a dimensão da interioridade dele. Vocês veem em várias peças, lá em cima tem Miwa, quando eu estava no Japão, houve um seminário na Universidade Jesuíta, Sofia, em que um britânico escreveu as viagens ao pequeno mundo do Shakespeare. Em 8 peças, ele detectou essa obsessão que o Shakespeare tinha de mostrar a brevidade da vida e o pequeno mundo do homem. Então vejam naquela frase ali, que é tirada do Rei Lear, quando o rei instituiu o reino e que anda penando pelo interior na tempestade, quem pergunta para ele, o cavaleiro responde. Como é que é? Os cabelos brancos arrancam ao vento e se desfazem nas rajadas cegas, no seu pequeno mundo de homem. Então é o pequeno mundo do homem. Ali embaixo tem uma peça, um trecho do Coriolano, em que o personagem fala, no mapa do meu microcosmos. Então é o mundo interior, é o mundo do homem. Com isso, o Shakespeare faz do palco toda uma didática de educação do público, de mostrar ao público o que é a condição humana, o que é a humanidade. Os dramas históricos. O drama, por exemplo, o Príncipe Hamlet. Claro que existia, mas o Hamlet do Shakespeare é o homem da dúvida. A outra é a avareza, a outra é o ciúme.
Então, o que ele usa no palco é todo um vidativo para ensinar ao público o que é a condição humana. E então, a gente trabalha isso, fica meio disparado comparar o teatro ocidental de Camões com o teatro magnífico do Shakespeare. Então, eu acho que o mais lógico é dar uma outra projeção. Se os dois são maravilhosos, sonetos e livros, eu acho que o Camões se equivale ao Shakespeare dos sonetos. Agora, claro que o teatro do Shakespeare não tem comparação com as peças infantis. Mas onde é que o Camões é maravilhoso? É no Édipo, é nos Lusíadas. Então, em vez de ser o Shakespeare preocupado com a condição humana, voltado para o cristal do homem, ele se lança nos Lusíadas na glória dos portugueses, nos moldes da mitologia grega, e o canto décimo é exatamente a própria. Se vocês pegam o canto décimo, depois do episódio da ilha de São Paulo, primeira coisa assim, veja aqui a grande máquina do mundo, etérea e elemental. Essa grande máquina do mundo vai servir de ponto de ligação para, no segundo volume, eu pegar a máquina do mundo do corpo do mundo, que é uma máquina do mundo que aparece na história de Minas, mas que tem outra coisa extremamente importante. Então, ele descreve depois todos os planetas, evidentemente, na concepção ptolomaica, apesar de já ter parecido com a Terra, é a concepção ptolomaica, e depois ele vai descrever os continentes. E o Camões, nessa ordem épica, para espanto meu, Shakespeare fala de graça, eu fui ver na edição francesa do Cosmos, o Rômulo gasta 4 páginas do Cosmos exaltando a obra do Camões. A percepção que ele tinha da realidade dos mares, a substrato geográfico. Orlando Ribeiro, um grande geógrafo português, também tem um artigo que ele analisa a capacidade de sentimento geográfico do Camões. Por quê? Porque o Camões era um filho do Império. Ele perdeu o olho lutando na África. Ele foi buscar o biógrafo de Lula na China. Ele naufragou na delta do Mekong, onde dizem que ele salvou manuscritos de Lusíadas. Ele é um homem do mundo, do Império Português. Exalta o português. O Shakespeare é um homem do interior. Ele está preocupado com a condição humana, de retratar a vida. Quer dizer, o sentimento do mundo é o mundo do homem, é o pequeno mundo do homem, dentro do esquema da vida. E tanto é que o Shakespeare usa sempre o mundo é um palco. É cidade tem. All the world is a stage. Todo mundo é um teatro. Cada homem e mulher representa sua parte. Aí ele vem, cada ato é um teatro. Aí ele escreve desde o bebê até um velhinho semelhante, sem dente, sem retrato todo. Ele está centrado no homem. Agora, um fecho que eu quero fazer, eu não chegaria antes de completar o livro à conclusão. Quando é que eu chamei o sentido musical? Porque a pessoa repete muitas das coisas que foram debatidas, como um compositor repete os temas funcionais. Agora o que eu queria dizer a vocês é o seguinte, vocês veem que eu, como fazendo hora extra, continuo trabalhando. A vida da gente é trabalhando, vocês estão começando. Agora eu queria falar a vocês da vida e da mutação. Tem um Protágoras de Abdera, um pré-socrático,
Ó, e dizia que tudo flui. E para a felicidade nossa, ele diz assim, até aquele morro que você está vendo ali, que parece parado, ele está se movendo. Claro que a gente sabe em mecânica do solo que o creep em coisas muito lentas. Os micro-organismos estão no solo. Quer dizer, a erosão está desgastando num time, numa unidade de tempo que é muito lenta, mas tudo no mundo está se movendo. Então tudo no mundo se modifica. O mundo modifica. Por que a geografia de vez em quando tem que ter uma nova geografia? Nós estamos vivendo agora uma geografia que foi proposta por Milton Santos, que está fazendo sucesso, que vê a importância que o social tem, né? Embora eu não concorde muito com o esquecimento da natureza, né? Eu acho que nós temos que dar o que faz a geografia ser interessante é esse não ser nem natural nem social. É como a escola de samba do Salgueiro, nem melhor nem pior que as outras escolas, apenas uma escola diferente. A geografia tem isso, de ser lidar com a natureza, a sociedade e a relação do homem desse jogo. Para mim, esse é o encanto da geografia. Mas tudo no mundo se modifica. Então, tem uma coisa, duas obras que eu quero falar para vocês, e como fez. É o seguinte, nos anos 70, quando eu acabei de fazer minha docência, caiu nas minhas mãos um livro de um alemão radicado nos Estados Unidos, um filósofo físico, filósofo vindo da física, como um livro comum, chamado Paul Feyerabend. Um livro escrito com o rótulo de Against Method, contra o método. E o subtítulo é assim, um outline, um manual de teoria anarquista do conhecimento, da epistemologia. Esse livro foi um choque, as pessoas acharam que era um homem doido. Então, é o seguinte, ele era contra o método único. É um revival de uma coisa que o Blaise e o Pascal discordava do Descartes, quando o Descartes pregava que tinha um método único. Ele, como pode, problemas tão variados não podem ser afiliados com a mesma receita? Tem que haver métodos diferentes, não é? Então, ele depois, esse é o link que eu quero pegar, ele diz assim, bom, talvez anarquista seja um pouco forte, vamos trocar por uma outra coisa, dadaísta. Aquele movimento que apareceu na Primeira Guerra Mundial, quando o Duchamp pegou um banquinho, botou uma roda de bicicleta, pegou um funil de cidra e assinou o nome dele, né? E aquilo é uma obra de arte. Pegou um urinol, emborcou, botou um jato d'água, então transformou o urinol numa fonte. Quer dizer, ele diz, os dadaístas não são capazes de fazer mal. Mas o que é que eles fazem? Fizeram uma grande ruptura. Se a gente olhar, as grandes mudanças na ciência começaram no início do século XX, do século passado. É o Planck com a teoria dos quantos, o Einstein com a relatividade, e depois vai seguindo os grandes progressos durante a Grande Guerra, era atômica, era espacial. No final, todo esse estouro de tecnologia, teoria do caos, geometria dos fractais, tudo isso é uma mudança enorme. Tá? E agora, outro livro que eu comprei ano passado, só agora que eu acabei de ler, que é um livro de um judeu francês, que é radicado nos Estados Unidos, que é chamado George Stein, e que é titulado Gramáticas da Criação. Todo o livro ele discute se ainda faz sentido se estabelecer uma diferença entre criação e invenção. E ele analisa na ciência, na matemática, nas artes, na música, e mistura o rock and roll. E o momento para explicar a arte de hoje, ele fala de novo do dadaísmo. Então ele torna a mostrar
o dadaísmo como sendo a grande ruptura. Ele diz o seguinte: é um trote metafísico para reforçar um tipo terminal de lógica. Quando a pessoa pega a roda de bicicleta, o urinol e outras formas que faz, ele está fazendo o quê? Os dadaístas reinventaram a criação. Então, quando a gente vê hoje o pop art, o Andy Warhol pintando lata da sopa Campbell, do retrato da coisa, a gente acha que ele está descobrindo a pólvora. Isso vem do dadaísmo, que foi a grande cultura. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: vocês são jovens, vocês estão entrando na universidade. Não pensem jamais que vocês vão sair daqui com o passaporte para felicidade. A universidade não garante isso. A universidade que vai fazer, ela tem problemas. A universidade brasileira tem todos os problemas que a gente enfrenta, mas ela tem a vitalidade, aquilo que vocês vão aprender a pensar. Vocês não vão receber um prato feito e dizer: eu agora vou ter as apostilas e eu vou resolver meu problema profissional, eu vou ser um bom geógrafo, um bom historiador, porque eu tenho a receita. Tudo está na cabeça de vocês, é o conhecimento de vocês. Vocês vão passar num ambiente heterogêneo, professores que vocês vão adorar, outros que vocês vão odiar, mas vocês é que têm que fazer a escolha. Então isso é que vocês têm que estar preparados para isso. É um mundo que muda, as coisas estão mudando. E vocês têm que estar preparados para pensar, para criticar. É um lugar de debate, é um lugar de crítica. Não é? Ninguém sai daqui com um manual de felicidade. E com isso, é a maneira de vocês encontrarem a vocês mesmos e aplicarem esse conhecimento de vocês no rumo que vocês vão ter, no destino que vocês vão ter, sem esquecer que ao encontrar o seu caminho, vocês também colaboram para que vocês tenham um rumo melhor também no nosso Brasil. Muito obrigado.